bem, irmãos? Estamos aqui reunidos para meditarmos na Palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, fazer que a Palavra de Deus nos torne cada vez mais instrumentos nas mãos do Senhor, parecidos cada vez mais com o Senhor Jesus, cada vez mais cristãos que amam a Palavra, que amam o Evangelho. Então esse é o nosso propósito, compartilhar esses momentos de meditação na Palavra de Deus. E nós começamos uma série nova, hoje é a nossa terceira mensagem dessa série sobre relacionamentos perigosos, e o título dessa mensagem é Não Sabote os Seus Planos. Né? Vamos meditar sobre isso. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na Epístola de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, tem um verso preciosíssimo aqui, que eu gostaria que os irmãos lessem. É o verso 13, que fala assim: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Agora vai lá no Antigo Testamento, vai no livro de Neemias, nós vamos trabalhar nesse livro, nessa mensagem, e vamos ler aí os primeiros versos do capítulo 1, que diz assim, a partir do verso... Vamos ler a partir do verso 1. No mês do Quisleu, no 20º ano, mais ou menos, o mês do Quisleu equivalia ao nosso novembro e dezembro, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá, com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei e passei dias, lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Vamos perceber a relação dessas duas passagens, né? E vamos trabalhar nesse livro tão lindo. Nós temos falado nessa série, nesse terceiro vídeo, que nós temos, principalmente quando a gente está tratando desse assunto da autossabotagem, né? Nós nos vemos agora diante de um texto incrível, que tem uma verdade incrível. É Deus que efetua em mim e em você o seu querer, o querer de Deus, e o realizar. O que significa isso? Em outras palavras, a pessoa de Jesus Cristo, por meio do seu Santo Espírito, você que entregou sua vida a Jesus, vai nos transformando. É a mesma coisa que fala lá em Colossenses, revestivos de Cristo. É a mesma coisa que fala em várias outras passagens, várias outras epístolas, de que a vida de Deus está sendo implantada em nós, o DNA de Deus, né? O termo vida, dessa vida espiritual de Deus, que é chamada de Zoe de Deus. Então, o que acontece? Se essa vida, se esse poder está atuando em mim, está atuando em você, naturalmente, os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem para mim e para você, vão sendo incorporados dentro do nosso ser. Naturalmente, vão nos impulsionando, vão fazendo que todo o nosso ser responda a isso, né? Agora, eles não correm de uma maneira tranquila, porque eles sofrem grandes resistências. A principal resistência está na nossa própria natureza, né? Que se rebela com tudo aquilo que vem do Espírito Santo de Deus, né? Que a Bíblia chama no Romanos capítulo 8, o pendor da carne e o pendor do Espírito. O nosso ego resiste a isso, além das forças espirituais que dominam esse mundo, que dominam o sistema desse mundo, que implantou um reinado de trevas, que também vão sempre fazer que a gente resista à vontade de Deus. Então, quando Jesus fala, anda comigo, toma o meu jugo, aprendei de mim, tudo isso, todas as palavras do nosso Senhor, elas estão querendo mostrar que exatamente isso que a gente leu em Filipenses. Deus está querendo efetuar em nós
querer dele e o realizar dele. E nós, muitas vezes, sabotamos isso. Nós somos o nosso principal inimigo. Parece que tem um inimigo interno dentro de nós que resiste a isso, que auto-sabota isso. Nós nos tornamos, muitas vezes, o nosso principal adversário. O apóstolo Paulo conclui isso de forma linda no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, quando ele fala: o mal que eu não quero, eu faço. E o bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas Platão, filósofo grego, já falava que as piores derrotas que nós sofremos são causadas pelas nossas próprias mãos. Nós falamos de Sun Tzu na última palavra, que se a gente não se conhece, nós vamos sofrer muitas derrotas. Por quê? Porque existe uma tendência minha, sua, de toda a coletividade, de todo ser humano, até em termos de nação, de nós repetirmos comportamentos tóxicos que nós herdamos muitas vezes na nossa infância, na nossa adolescência, dos nossos pais, e que aquilo fica enraizado lá no nosso subconsciente, e que muitas vezes nós não temos consciência disso, e isso nos impulsiona a agir de certa maneira que vai só trazer dor e sofrimento. Em outras palavras, vai nos sabotar. E esse comportamento que a gente às vezes não enxerga em nós, a gente enxerga no irmão, né? A gente enxerga no próximo. Fazem que vidas sejam destruídas, que doenças mentais aflorem e até suicídios aconteçam, irmãos. É uma sabotagem inconsciente dos planos, das vontades maravilhosas que Deus tem a nosso respeito. Por isso eu queria trabalhar nesse livro de Neemias, nessa mensagem, porque ele traz lições preciosíssimas sobre isso. O nome Neemias significa Deus é o meu deleite, Deus é minha alegria, né? E nós lemos aqui nesses versos iniciais aqui do capítulo 1, que ele recebe notícias horríveis. E algo vai acontecer dentro do interior dele, que vai fazer ele tomar uma decisão que vai mudar a sua vida radicalmente. Ele vai se colocar nas mãos de Deus para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E a partir dali o templo vai ser reconstruído e toda a nação vai ser reconstruída. É uma missão muito difícil, irmãos, muito difícil pelos recursos que ele tinha na época, pelo cenário que ele tinha na época. Então, observem, ele tinha tudo para que, digamos assim, que esse plano, esse projeto que Deus está colocando no coração dele não vingasse. Ele tinha tudo para auto-sabotar isso, para se auto-acomodar. Afinal de contas, nós vamos ver isso no livro de Neemias, ele estava num cargo que, teoricamente, para os judeus que estavam vivendo no Império da Pérsia, sob o domínio do Império Persa, ele tinha um cargo privilegiado, ele trabalhava na corte do rei. Ele era um homem de confiança do rei da Pérsia. Ele era aquele que provava os alimentos e as bebidas para ver se tinha algum veneno. Então ele estava numa situação, em relação aos seus irmãos judeus, uma situação muito privilegiada. Mas o que a gente vê? Quando o Neemias recebe essa notícia, dada pelo seu irmão, aquilo abala ele de tal maneira que ele começa a chorar, começa a clamar, e ele vai fazer a coisa que é a maior expressão da nossa fé. Ele vai buscar a presença de Deus por meio da oração. Ele vai jejuar pelos irmãos que estão naquela situação. E repare, ele não conhecia ninguém. Ele não nasceu em Jerusalém. Porque ele está falando que já estava no 20º ano do rei. Então, já tinham se passado os 70 anos de exílio. Né? O rei Ciro já tinha dado a ordem inicial para que os primeiros judeus voltassem para a sua terra para reconstruir o seu templo. Né? A primeira leva de judeus que vem 70 anos depois do exílio. Então ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no exílio. Os muros de Jerusalém já tinham sido destruídos pelo Império Babilônio e o Império Babilônio tinha sido destruído pelo Império Persa. Então ele está na corte desse rei. E o que a gente vê?
nesse movimento que está acontecendo dentro da natureza de Neemias, nós estamos vendo que uma ação invisível, sobrenatural de Deus. É como se Deus chegasse para Neemias e falasse: Neemias, eu não quero, meu plano para você não é que você seja um escravo, porque os judeus continuariam escravos, estavam na situação de escravos, um escravo com privilégios na corte. Não, eu quero que você seja o governador do meu povo. Eu quero que você seja o governador de Israel. Os meus projetos, os meus planos para você são muito maiores. Então é esse cenário que a gente confirma isso que Paulo está falando. É Deus que efetua em nós o querer e o realizar. Agora observe, algumas chaves estão aqui para a gente entender. A primeira chave, para que a gente não sabote nossos planos, nossos projetos, os projetos que Deus está colocando para nós. Primeiro, eu tenho que fazer o que Neemias fez. Eu tenho que chamar Deus para ser o meu parceiro. A presença de Deus nos meus planos e nos meus projetos. Porque eu só terei sucesso se agir dessa forma. A garantia do meu sucesso é Deus participando deles. Porque é Ele que vai efetuar o querer e o efetuar em mim. Provérbio 16, versículo 1 diz que o homem pode traçar planos, mas é o Senhor que vai lhe dirigir os passos e vai lhe dar a resposta certa na sua língua. O Salmo 127 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que estão ali construindo. Então, ele está diante de um desafio imenso, ele não tem background para enfrentar esse desafio, né? E Deus é mestre em colocar desafios em pessoas que se acham incompetentes para fazer isso. É só você pegar vários exemplos na Bíblia e você vai ver isso. Então, o desafio ele vai ter que liderar um povo, que nós lemos aqui no início, derrotado, um povo oprimido pelos inimigos, um povo que não foi exilado para a Babilônia e que o profeta Jeremias, Deus fala para o profeta Jeremias que o que sobrou do povo era figo ruim, era um povo que depois foi completamente misturado, miscigenado com os povos vizinhos, que adotou práticas religiosas dos povos vizinhos, enfim, que se afastou tremendamente de Deus. É um povo que atraiu, como judeu, ao longo da história acontece isso, o ódio dos inimigos, sem autoestima. E aí Neemias vê isso, ele fala: eu não tenho a menor competência para fazer isso que está me impulsionando. Então ele começa a orar a Deus, clamar a Deus, se coloca nas mãos de Deus para ser o instrumento de restauração. E nós vamos ver como ele é guiado pelo Espírito de Deus. Como nós vamos ver Neemias tendo a mente treinada para conseguir manter o foco, o objetivo daquela missão. Ele vai até avançando no meio de muitas dificuldades. Ele recebe discernimento espiritual para enxergar as armadilhas que demônios colocam usando pessoas muitas vezes para tentar destruir. E ele percebe também na sua própria natureza a resistência, né? Resistência para não seguir adiante. Claro, ele era filho de escravos, filho de exilados. Certamente os traumas que os seus pais tiveram foram passados para eles. Então, certamente uma educação errada, certamente tudo isso gera, não nele, mas em mim e em você, e gera em qualquer ser humano, e gera até nas nações, repetição de comportamentos destrutivos, irmãos. E esses comportamentos muitas vezes são inconscientes e sabotam mesmo as iniciativas dos planos de Deus. Se você ver ali o capítulo 1, o capítulo 2, você vai ver que Neemias vai se colocar numa dependência tal de Deus que ele vai conseguir levantar primeiro do Espírito Santo recursos espirituais que ele não tinha, recursos intelectuais que ele vai adquirir e recursos materiais para cumprir a sua missão.
E esse princípio é válido para mim e para você, irmãos. É importante que você entenda que você não vê esse mundo sem propósito. Deus te colocou nesse mundo, independente de onde você esteja, independente se você seja uma dona de casa, independente se você seja um empresário, enfim, não importa, um trabalhador, não importa. Você está nesse mundo e está cumprindo, se você entregou a vida a Jesus, você está cumprindo o propósito de Deus, e Deus vai sempre efetuar o querer dele nas nossas vidas, irmãos. Por quê? Porque Jesus Cristo deu a vida dele para investir na nossa. Na cruz do Calvário, ele investiu em mim e em você. Nós estávamos em trevas, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor Jesus nos resgatou. Por isso que Jesus fala de uma maneira muito clara no Evangelho de São João, quando ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. Sem mim, vocês não vão poder fazer nada. Nada. Então, é isso que eu estou falando desde o início, o querer e o efetuar está presente nas nossas vidas. Está ali presente. Então essa é a primeira chave. A primeira chave para que tudo vá bem na sua vida é você chamar Deus, buscar a presença de Deus, fazer que Ele participe de tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas mesmo. Deus tem o interesse de participar em tudo na nossa vida. Né? Trazer Deus para o nosso ambiente, depender sempre dele, criar um relacionamento de dependência de Deus. Essa é a primeira chave, irmãos, para que tudo vá bem na sua vida. E que você não venha sabotar os seus projetos de vida. A segunda chave, e essa chave é uma chave que a gente vai precisar aplicar na nossa vida, porque a gente tem muita resistência com relação a isso, é reconhecer, fazer um auto-reconhecimento das nossas deficiências de caráter. Das nossas deficiências de caráter. Eu ouvi um testemunho de um fuzileiro naval, mariner, americano, que participou da Guerra do Vietnã, e no meio daquelas atrocidades todas. Ele falou uma coisa que achei extremamente impactante. Ele falou, né, por ter participado, de ter feito tanta atrocidade naquela guerra, ele falou: olha, o ser humano precisa ter a consciência da maldade que há no seu coração. O problema é que dizem que nós somos pessoas boas, e a gente acredita nisso. Isso eu achei uma verdade fantástica, irmãos. E Jesus fala isso de uma maneira muito linda na parábola do fariseu, aquele homem religioso que buscava Deus, e o publicano, aquele homem que era considerado maldito pela nação. Os dois vão ao templo buscar a presença de Deus. Os dois vão orar. O fariseu, Jesus é tão sutil, tão irônico, diz que o fariseu orava de si para si próprio, ele não estava nem orando a Deus, falava: Deus, como eu sou top, como eu sou maravilhoso, como eu sou show, olha, eu dou o dízimo de tudo, eu jejuo tantas vezes, eu faço e aconteço, eu sou o santo, eu sou o homem da unção, enfim, e agora eu não sou como esse publicano que está aqui ao lado. Graças a Deus que o Senhor não me fez ser igual a ele. E diz que o publicano nem ousava levantar a cabeça, batia no peito e falava: tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. E Jesus falou: ele, o publicano, foi justificado diante de Deus. Quando a gente não admite, irmãos, falhas de caráter, que muitas vezes as pessoas que convivem com a gente enxergam e a gente se recusa a enxergar, nós paralisamos a cura que Deus quer fazer em nós. Isso é um princípio tão básico que até os alcoólatras anônimos usam, né? E nas reuniões do AA, eles são obrigados a confessar as suas deficiências, etc., para que a cura aconteça. E olha como Neemias age. Quando ele recebe essa notícia, e nós estamos falando que ele não era um participante, olha aqui no verso 6 a 8 do capítulo 1, acompanha comigo aí no livro de Neemias, ele fala: que os teus ouvidos estejam, orando a Deus,
Estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite, Senhor. Me ouve, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Em suma, ele começa a confessar o pecado do povo. Ele falou, Senhor, tudo que nós passamos, todas as humilhações e perdas e sofrimentos, nós criamos as condições para isso. Nós somos responsáveis por isso. E ele não era nem nascido. E ele está colocando, como se colocando dentro do mesmo saco com todo mundo. Somos todos farinhas do mesmo saco. Muitas vezes as pessoas têm filhos que são terríveis, rebeldes, não amorosos, e acham que foi o mundo que fez isso com eles. Ao invés de dizer, não, aonde eu errei na educação deles? Às vezes meu casamento não está ruim, aonde eu errei? O que eu fiz para merecer? Às vezes saio de uma igreja, fico pulando de uma igreja para outra, achando que Deus está me chamando para ali ou para acolá, e ao invés de servir, ser fiel na igreja que te alimenta, porque aonde eu errei nós somos assim, irmãos. O tempo todo nós somos assim. Nós permitimos que a vaidade nos segue. E a gente fica completamente cego com relação ao que está acontecendo com a gente. E Neemias está assumindo responsabilidade de pecados que ele não cometeu. Ele não era nascido. É a mesma coisa de Daniel, a oração de Daniel. Quando lê o livro de Jeremias, entende que o povo tem que voltar do exílio. A oração de Daniel é uma oração de confissão de pecados. E Deus espera que os seus filhos ajam dessa forma. Para que Deus, que é um especialista em reconstruir vidas, possa fazer tudo de novo na gente e começar do zero, irmãos. Ele deu o seu Filho para nos reconstruir o nosso ser. Problemas é que esses comportamentos, que eu vou citar alguns aspectos repetitivos, que sabotam na nossa letra, muitas vezes são alimentados por fake news, por notícias falsas. As fake news começaram no Éden, quando o pai das fake news, chamado Satanás, chegou para o casal Adão e Eva e disse que Deus estava mentindo. As fake news continuaram ao longo de toda a história humana. As fake news foram que chegaram os sacerdotes, quando Pilatos quis soltar Jesus, os sacerdotes convenceram ao povo, por meio de fake news, que ele tinha que ser crucificado. E assim tem sido, irmãos. Hoje parece que nós somos mergulhados. As pessoas que se dizem crentes, cristãos, parece que elas estão numa bolha de fake news. É uma coisa muito triste. Não querer enxergar, negar. Parece que nós estamos vivendo num ambiente de negação. Quando o que acontece individualmente, acontece no coletivo, irmãos. Eu tive a oportunidade de assistir, e estou assistindo, estou quase terminando, um documentário em 6 capítulos maravilhosos, chamado A Guerra do Vietnã, do diretor americano, esqueci o nome dele, acho que é Ken Earls, acho que é isso mesmo, Ken Burns, que foi o mesmo que fez a série Jazz, magnífica, né? E ele é um documentarista premiado, espetacular. E ele vai contando, e a história humana, irmãos, era a nossa grande professora. Se a gente não aprender com os erros do passado, nós vamos repeti-los. E ele vai contando, né, como a história do Vietnã, essa tragédia que foi a história do Vietnã, da guerra do Vietnã, ela não começou com os americanos, ela começou logo depois da Segunda Guerra Mundial, com os franceses. Foi uma guerra sangrenta, uma guerra que os vietnamitas se uniram para expulsar os franceses. E os franceses o tempo todo negando que estavam sendo derrotados, que havia uma luz no final do túnel, e eles foram sendo derrotados. Com esse negócio da Guerra Fria, né, influência
do comunismo sobre os países da Ásia, os Estados Unidos começou, de alguma forma, a se envolver nesse conflito. E praticamente quando os franceses saíram, eles entraram. Entraram no Vietnã do Sul, primeiro aconselhando, mandando consultores de guerra, dando armas, etc. E daqui a pouco eles foram se envolvendo, mandando soldados, e os soldados morrendo, e o povo do Vietnã sofrendo horrores, e os políticos da época, começou com Kennedy, depois foi com Lyndon Johnson, e todos os assessores negando a realidade. Não, nós vamos vencer essa guerra, nós vamos fazer e acontecer. E gente morrendo, e bombas sendo explodidas, o país do Vietnã sendo destruído, os americanos, garotos novos morrendo numa guerra totalmente inútil. E o povo americano, quando recebe as notícias da guerra, vai para as ruas, protesta, e esse clima de protesto vai aumentando com os problemas dos direitos civis da população negra, tudo isso vai aumentando. Os Estados Unidos viram um cadinho de violência, tanto a violência no Vietnã quanto a violência interna. Morte, destruição, revolta. Deus levantou o pastor Batista, Martin Luther King, como voz de sabedoria, como voz de conciliação no meio desse caldeirão, e os políticos, começando pelo presidente e seu secretário, dizendo na televisão que iam ganhar a guerra, os generais dizendo que iam ganhar a guerra, que havia uma luz do final do túnel, igualzinho ao que estava acontecendo, que aconteceu com os franceses. Igualzinho o que aconteceu com Napoleão quando invadiu a Rússia, e Hitler vai cometer o mesmo erro. E a gente comete os mesmos erros, mas assim como nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais. A gente tem essa tendência. Negando. E eles começaram a dizer que aquelas manifestações do povo na rua era coisa de comunista, que estava dentro dos Estados Unidos fazendo a cabeça das pessoas. Cegos para a realidade. O LSD entrando nas universidades, as pessoas ficando tão sem esperança que o movimento hippie vai crescendo, vai crescendo. Em 1968 estoura um conflito horrível, morre, e dentro dos Estados Unidos matam Luther King, matam o irmão do Kennedy, Bob Kennedy, que estava se candidatando para ser presidente para acabar com a guerra. E o próprio presidente Johnson, quando vê que ele estava sem saída, que ele tinha metido pelas mãos, negando o tempo todo a realidade, cai em si e fala: eu não quero mais ser presidente. Aí houve uma esperança do povo em 1960, nossa, o próximo presidente que vai vir então vai acabar com a guerra, vamos mandar nossos filhos de volta, que estavam voltando em caixões. Aí entra o Nixon e continua a guerra estúpida, com mais bombardeios, com mais morte, mandando mais soldados, até que eles caíram em si e perderam a guerra, negando o tempo todo a realidade, irmãos. E parece que nós vivemos isso hoje. Nós negamos o que está acontecendo. Quando surgiu essa pandemia em março do ano passado, começaram a negar o tempo todo o perigo disso. Os médicos, os cientistas falando: isso é uma praga terrível, isso é uma pandemia. E nós aqui nesse país negando, porque estava morrendo pouca gente. Daqui a pouco começou a morrer 100 por dia, daqui a pouco começou a morrer 200 por dia. Um Boeing caindo por dia. E a gente continuou ignorando o que os médicos recomendavam, o que os cientistas recomendavam. Depois passou a morrer 1.000 por dia. E hoje estão morrendo 4.000 pessoas por dia, irmão. Você sabe o que é isso? É mais que uma torre gêmea. E a gente continua negando. Negando essa realidade. Tivemos agora uma confusão no Supremo Tribunal, onde o Supremo decidiu que as igrejas, os governadores têm o poder de fechar as igrejas. Claro, por quê? Porque como é que você vai permitir aglomeração dentro de igreja com um troço desse, irmãos? Com uma loucura dessa acontecendo, com uma mortandade. Aí a gente vê autoridades que reclamando, dizendo que está acabando com a liberdade religiosa. Claro que não está acabando com liberdade religiosa nenhuma. É uma questão sanitária. A gente nega.
E está só morrendo gente, está morrendo nossos pais. Agora, a partir de agora, os jovens estão tendo mais presença nas UTIs. Estão morrendo mais jovens do que pessoas com mais de 40 anos, irmãos. Onde nós vamos parar? Negando a realidade. Parece que a gente voltou para a Idade Média. Quando a peste negra surgiu na Europa e matou milhões de pessoas, os cristãos começaram a ter ódio dos judeus porque os judeus não morriam. Aí diziam que, se fosse hoje, iam dizer que os judeus eram comunistas. Não existia comunismo naquela época. Né? Mas diziam que os judeus tinham pacto com o diabo, por isso que eles não morriam. Sabe por que eles não morriam? Porque eles seguiam a lei de Moisés, que tem muitas leis higiênicas. Higiênica, de isolamento, de lavar a mão, de higiene. Por isso a peste negra não os atingiu. Olha como é que as coisas parecem que se repetir, irmãos. E a gente vai negando isso. Eu tive um rapaz que frequentou uma igreja que eu tive no passado, e o pai dele faleceu agora com 50 anos, e ele colocou nos Facebook da vida, chamando o hospital de comunista porque não quis aplicar cloroquina. Por isso que o pai morreu. Irmãos, se toda a Organização Médica de Saúde diz que é ineficaz o medicamento, onde nós vamos parar? A gente fica sempre negando isso, irmãos. Nosso Deus falou, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Porque os pastores, meus sacerdotes, não ensinam. A ignorância é um mal fatal. Então, é importante, irmãos, que a gente tenha, assim como nação, também tenha essa consciência privada, que dentro de nós, muitas vezes, temos falhas de caráter que precisam ser corrigidas. Jesus, Neemias reconheceu, para o filho pródigo, na palavra do filho pródigo, aquele rapaz que o pai reparte herança com ele de uma forma tão assintosa, foi tão terrível com relação ao seu pai, e ele pega aquela herança, gasta tudo, e fica na miséria, e chega ao fundo do poço, e até que a ficha cai, e ele fala, pequei contra os céus e contra o meu pai. Então a gente precisa ter esse espírito, irmãos, de avaliar nossas vidas como pessoas e como nação e como povo cristão. Parar de se envolver em disputas políticas e se concentrar na palavra de Deus. Senão nós vamos perdendo foco, irmãos. E vamos fugindo cada vez mais do objetivo que Deus tem nas nossas vidas, porque Deus não vai lidar com pessoas rebeldes, em estado de rebelião. Parece que nós ficamos parecendo aquelas pessoas que chegam no ano novo, fazem um monte de promessas, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o ano vai passando e ele não fez nada. Paralisado. E muitas vezes a gente tem comportamentos que são repetitivos, né? Eu falei em termos de nação, a gente está repetindo os erros do passado, da história, e Neemias está confessando esses erros para não cair nisso, mas a gente repara que muitas vezes esses comportamentos são inconscientes. É um marido que está tão bem casado, tem um filho único de 10 anos que ele ama, ele investe naquele jovem, naquela criança, ele tem um amor profundo, de repente esse homem está envolvido com uma outra mulher e já quer destruir a sua família, já quer acabar, se separar da sua família, e o pior, ele nem ama a outra mulher. Tudo aquele relacionamento saudável e feliz, ele lança no lixo. Tudo aquilo que ele investiu no seu filho, ele vai jogar no lixo. Para se envolver com uma mulher que ele não ama, abandonar a sua família. Aí, se você reparar bem, esse homem, quando tinha 10 anos, o pai dele fez a mesma coisa. Saiu do lar e foi embora. E o pai do pai dele, o avô dele, quando o pai dele tinha 10 anos, fez a mesma coisa. É um comportamento que se repete. Homens, eu conheço homens, até no meu meio profissional, que já estão indo para o quarto casamento e a mulher dele agora, a quarta esposa, é igualzinha às outras as 3 que estão anteriores. Todo mundo vê, menos ele. Mulheres que tiveram pais tiranos, que abusavam, que feriam, que machucavam, que violentavam fisicamente, emocionalmente.
elas crescem e vão muitas vezes escolher homens para serem seus maridos que são muito parecidos com aquele pai tirano que ela teve. E você vê, os feminicídios não param de crescer. Mãe, tudo isso que eu estou contando para você, irmão, acontece. Mãe, com 40 anos de idade. A mãe cometeu suicídio com 40 anos de idade e a filha, quando chega a 40 anos, começa a ter vontade de fazer a mesma coisa. Impulsos. Impulsos que estão ali dentro, destrutivos. As pessoas não têm consciência, ou então são muito fracas para resistir. Eu vi um testemunho de uma mulher bem casada, mãe de filhos nos Estados Unidos, em Nova York, quando aconteceu o acidente das Torres Gêmeas do 11 de setembro, que morreu aquele monte de pessoas, essa mulher entrou numa síndrome de pânico e não queria mais sair da cama. Foi uma dificuldade, irmãos. Uma luta do marido, do filho, medo, terror. Já tinha acabado, passado meses, ela não saía daquele estado vegetativo. E por meio de tratamento terapêutico, por meio de oração, ela foi abrindo o coração e foi descobrindo que quando ela era criança, o pai abusava dela e a mãe acobertava o abuso. E quando ela viu aquela mortandade toda, o que ela fez? Ela se sentiu desamparada e em pânico, e aquela criança frágil veio à tona e passou a dominar seu ser. Indefesa no meio do mundo mal. Então, irmãos, isso acontece com muita frequência. Isso não vai ser cultos de maldição hereditária, como tem alguns aí, que vai tirar isso, irmãos. Isso é vida com Deus. Isso é confissão. Isso é abrir o coração. É saber aquilo que está em Romanos 7, o mal que eu não quero eu faço. É chegar diante de Jesus, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu sou assim, me ajuda, não consigo me livrar disso, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri, eu quero ser uma pessoa saudável, equilibrada. E Deus tem interesse, mas passa pelo nosso reconhecimento de quem nós somos, tá? E nunca num processo de negação. Terceira chave, para que Neemias entrasse nesse projeto e que para que a gente possa entrar nos projetos de Deus sem auto-sabotar, é o foco. Olha só o capítulo 2 de Neemias, o que ele fala. Acompanha comigo do verso 1 ao 5. Ele vai para Jerusalém, né? Ele recebe as cartas, primeiro acontece uma coisa fantástica, né? Olha só no capítulo 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora que eu vou servir o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece triste? Você não está doente? Essa tristeza só pode estar vindo do seu coração, o rei falou para ele. Com muito medo, eu disse ao rei, claro que ele tinha que ter medo do rei, podia matá-lo, né? Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir então? Então orei ao Deus dos céus. Ele faz uma oração relâmpago. Por quê? Porque ele já vinha orando, jejuando, clamando. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Oração relâmpago, baseada num relacionamento com Deus. E depois você vai lendo esse capítulo, o rei vai colocar cartas, vai abrir portas, vai ordenar que tudo seja dado para Neemias. Mas eu quero te falar mais uma coisinha. Olha aqui no verso 11 ao 16. E chega em Jerusalém. Olha o que acontece. Cheguei a Jerusalém, depois que ele recebe tudo isso, escolta, tudo isso. E depois de 3 dias de permanência, 3 dias em Jerusalém, saí de noite com alguns dos meus amigos.
Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração. O querer e o efetuar. Guardou sigilo. Boca fechada, não entra mosca. Sigilo. Que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e o tanque do rei, mas ali não havia espaço nem para o meu animal passar, tal nível de destruição que estava. Examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e outros que iam realizar a obra. Sigilo. Isso é tão fantástico, irmãos. Neemias chega à noite e vai fazer uma inspeção secreta na cidade, nos muros, na destruição. Ele vai tomar uma real dimensão aonde ele tinha se metido, do problema que ele tinha que enfrentar, do que ele precisava. Ele não se autoilude, que a pior coisa que tem é a autoilusão, irmãos. A autoilusão, esse autoengano, é uma coisa terrível, irmãos. Tanto em função da sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida ministerial. Essa capacidade de você pensar ao seu respeito coisas que você não deveria pensar. Ou então superestimar a sua capacidade. Grande chance de fracasso. Ele não se autoilude. Eu conheço empresários que eram tão bem-sucedidos que, por causa de cobiça, arriscaram investimentos pesados. Alguns até entram em jogo, perdem tudo em jogo. Conheço o caso de uma mulher inteligentíssima, uma executiva inteligentíssima, muito bem, que profissional brilhante, mas extremamente desorganizada e não consegue manter o foco. E um dia ela confessa que isso não consegue parar em trabalho nenhum, apesar de ser tão inteligente, tão brilhante. Confessa que o pai queria um filho homem, ela nasceu, aí o pai quis transformá-la num homem vencedor. Acontece. Para compensar o filho que não teve. E isso gera fracassos, irmãos. Ter uma noção exata de quem você é, o que você quer fazer. Agora, repare, ele, depois que ele tem a dimensão disso tudo, ele vai se dirigir para um povo oprimido, um povo de baixa autoestima, desmotivado, com inimigos sabotadores querendo matá-los. Ele tinha tudo para desistir ali, naquela hora que ele fez aquela inspeção e olhou a galera que ele tinha que reconstruir. Cara, vou voltar, cara, vou sair fora dessa. O que ele faz? Olha o verso 17 e 18 aí do capítulo 2. Ele fala assim: chegou para o povo e disse: vejam a situação terrível que estamos. Então, honestidade. Jerusalém está em ruínas, não está negando a realidade. Não está negando a realidade. Suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. A situação humilhante que o Brasil está vivendo também, irmãos. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha feito a meu favor. Então ele traz Deus novamente. Chega para o povo: olha, gente, nós vamos reconstruir. Não olhem para a capacidade de vocês. É Deus que vai agir de forma sobrenatural. E ele vai ser bem sucedido. Depois Esdras vai vir também, junto com Neemias, vão reconstruir o templo. E depois, nessa reconstrução do templo, eles vão esmorecer e Deus levanta o profeta Ageu, e Ageu fala uma coisa fantástica, fala: não é pela força nem pelo poder de vocês, é pelo meu espírito que eu faço tudo acontecer. É o poder de Deus trabalhando.
E o que acontece? Entra no capítulo 3, o povo todo arregaça as mangas, o povo todo vai à luta, a autoestima do povo vem acima, Deus é conosco. Tinha até homens que eram perfumistas, que colocam as mulheres, as filhas, para trabalhar como pedreira para reconstruir o muro. Todo mundo engajado. E isso é importante que você entenda, irmãos. Tudo que você faz em prol do reino de Deus traz juros e dividendos para você. Deus nunca vai ficar devedor a nada que você tenha feito. Mesmo de forma anônima, ajudando o seu pastor, colaborando para ensinar crianças, colaborando como obreiro, colaborando, enfim, as diversas formas que você pode servir ao reino de Deus. Coisa maravilhosa. Deus não fica devedor. Mas você vai lendo esse capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você vai vendo como os demônios trabalham o tempo todo ali nessa história, usando pessoas que planejam matar o povo, matar Neemias, e tem um momento que essa pressão é tão violenta que o povo chega e novamente desanima e fala: não aguentamos mais, estamos no limite das nossas forças. E isso nos traz uma lição. Não espere, quando você se levanta para fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, que as dificuldades vão sumir como num passe de mágica. Porque muitas vezes, irmão, nós não temos consciência das nossas limitações e nós repetimos condutas destruidoras, como essas que eu citei no passado. Então é o momento de orar, de buscar a Deus. Olha só, quando os inimigos vêm para tentar agora juntar todas as forças e paralisar a obra do muro, olha o que acontece no verso capítulo 4, rapidinho aí, no verso 14 fala assim: fiz uma rápida expensão e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e restantes do povo: não tenham medo deles. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, suas mulheres e suas casas. Coisa linda. Quando os nossos inimigos descobriram que sabiam de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, não, está vendo, vigilantes, pronto para o combate, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma lança, uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Coisa fantástica. Olha aqui o 19. Então eu disse aos nobres, oficiais e ao restante do povo: a obra é grande, extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros. Do lugar onde ouvir o som da trombeta, junte-se a nós, porque o nosso Deus lutará por nós. Tudo que tiver ao seu alcance, faça. Tudo que precisa que você arregace as mangas, faça. O que for necessário para que você se esforce e consiga obter aquele objetivo com foco, faça tudo que tiver ao seu alcance. Não esmoreça com as dificuldades. Neemias foi desenvolvendo a resiliência, essa capacidade de sofrer impacto e não se deformar. A vida muitas vezes vem nos ferir, a vida muitas vezes vem nos machucar, mas ela não pode nos deformar, porque somos cristãos. Somos aquilo que o apóstolo Paulo fala na segunda carta a Coríntios, capítulo 3 e 4. Ele fala: nós somos um tesouro dentro de nós em vasos de barro. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Desanimados, mas não deprimidos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste no nosso corpo mortal. É lindo isso, irmãos. É lindo, é Deus que efetua. Então, queridos, o maior perigo é a nossa natureza. Demônios, muitas vezes, usam pessoas que você
têm autoconceito contigo. Às vezes pessoas até da mesma igreja de você, que você está, pessoas que você acha que são colunas da igreja, e muitas vezes o demônio usa essas pessoas para trazer peso sobre você. Por isso que você tem que clamar discernimento espiritual a Deus. Desenvolver a resiliência, manter o foco. Tiago fala, se aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele vai dar de forma generosa, sem duvidar. Porque muitas vezes, irmãos, você vem aquele irmão trazer uma palavra para você para que te tirar do caminho. Nem ele sabe que está sendo usado pelo diabo. Ah, irmão, eu tive um sonho, uma visão, eu vi isso acontecendo. Isso aconteceu comigo. Uma irmã me procurou muito tempo atrás, quando eu estava no Rio de Janeiro, e falou assim: olha, a irmã fulana aqui da igreja, que era uma irmã considerada profetisa da igreja, disse que teve um sonho e que viu uma aliança, a aliança do meu casamento se partindo, então ela disse que meu casamento vai acabar. Eu falei, ei, irmã, para. Isso não vem de Deus. Deus abomina o divórcio. Deus é o principal interessado no seu casamento. Como é que está o seu casamento hoje? Não, pastor, eu estou bem, estou feliz, eu me dou bem com meu marido. Então, minha irmã, esquece isso. Isso veio do diabo. Isso veio do diabo. O diabo foi lá falar com Jesus no monte, tentou, você é o filho de Deus? Pula, os anjos vão te segurar. E, poxa, não dê ouvidos a essas vozes, irmã. Busque o Senhor, Ele é o principal interessado no seu casamento. Deus não vai mandar um peso desse para você. Então, Deus é o principal interessado que você, através das dificuldades que o casamento tem, e seja uma família unida, saudável. Como ela precisava ouvir isso, irmão? Nós precisamos entender que Jesus Cristo quer reinar na nossa vida. Que nós não podemos ficar repetindo lições, padrões, que deformam o nosso caráter. E eu encerro com um testemunho que eu vi, que mostra tudo isso, que nós falamos aqui. A dependência de Deus, os projetos de Deus. Existe um homem cristão, hoje ele é cristão, não sei nem se ele hoje é pastor, não sei, realmente não sei. Ele tinha um negócio muito próspero, que era vender bombas bombas que puxam água de poços artesianos, né, que cavam muitas vezes para ser usado na irrigação agrícola. Ele vendia essas bombas. Essas bombas eram fabricadas na Índia. E muitas vezes pequenos agricultores compravam essas bombas com ele. Ele não era cristão. Na época não era. Compravam a prazo e tinham dificuldade de honrar o pagamento e de pagar ele. E ele então contratava alguns policiais para ameaçarem essas pessoas, baterem nessas pessoas, sei lá, fazer o quê, para forçar essas pessoas a honrarem seus compromissos. Ele confessou isso, tinha essa prática. Entrou na igreja, ele começou a ouvir a palavra de Deus. É isso que eu falei no início, revestindo de Cristo. A pessoa de Cristo, por meio da sua palavra, foi transformando o coração dele. Foi efetuando o querer e o realizar na vida dele. E ele foi vendo que esse comportamento não estava de acordo com o Evangelho. E ele parou com essas práticas. Falou assim, eu não vou, se esses homens não me pagarem, eu vou perdoar a dívida desses homens, mas eu não quero fazer mais isso. Eu quero continuar com o meu negócio de forma honesta. E colocou isso na mão de Deus, e Deus honrou, e esse homem continuou prosperando. Se converteu, desceu as águas do batismo, amava a palavra, amava a igreja dele. E um dia ele recebe um convite do governo da Índia, né, e da fábrica das bombas, que tinha nele um dos melhores vendedores espalhados no mundo. Então essa fábrica convidou os principais distribuidores em todo o mundo para ir conhecer a fábrica na Índia. Então ele chegou em Nova Delhi, ficou no hotel 5 estrelas,
top, tudo de graça. E quando ele foi visitar a fábrica, ele viu muitas crianças trabalhando em condições quase de escravidão. E o Espírito Santo foi incomodando ele com aquilo. Ele foi ficando profundamente incomodado com aquela exploração do ser humano. Chegou no seu quarto de hotel, ele chorou, ele orou. Ele falou assim: eu não posso lucrar, continuar lucrando num trabalho escravo, vendo essas crianças sem futuro e eu tendo lucro. Eu não quero mais isso. Eu não vou mais comprar essas bombas, Senhor. Eu vou continuar com o meu negócio. Eu vou ter que comprar bombas da Alemanha, que são muito mais caras, mas que não tem esse tipo de problema. E talvez, Senhor, meus lucros vão cair muito. Talvez tenha dificuldade, mas me ajuda nisso, Senhor. Porque não é certo. E ele veio. Cortou o contrato com aquela empresa indiana, com a fábrica indiana. Começou a comprar bombas alemãs caríssimas, caríssimas. Começou até a ter prejuízo com elas. Mas Deus foi honrando. As pessoas foram comprando e foram pagando certinho para ele, e ele continuou com o seu negócio. E hoje, aqui na região do Distrito Federal, e não sei de Goiás, parece, não sei ao certo, ele é um dos principais fornecedores dessas bombas. É assim que Deus faz, irmão. Que a gente possa ser honesto com Deus, não duvidar da inteligência de Deus, irmãos. Vamos sair desse tempo de paralisia, desse tempo de negação, dessas fake news, e é tempo de buscar a Deus, é tempo de louvar a Deus, é tempo de se doar para Deus e não sabotar os nossos planos. Amém? É isso. É exatamente isso que eu queria conversar com vocês. Que essa palavra faça eco no seu coração, irmãos. E que o Espírito Santo te convença. E convença a mim e a você que sem Ele não podemos fazer nada. Amém? Deus te abençoe.